Graças, paz, Japonesa Lila. Tudo bem, minha tia? Beijo pra senhora, família, paz. O que mais está chegando? Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Você já deixa aberto. 29. Isso. Boa noite, queridos. Deus é bom. Nós estamos iniciando mais uma imersão, né? Estamos iniciando hoje um tempo de estudo, um tempo de aprofundamento, e nós gostaríamos de orar. De início, nós fazer essa oração, agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, por essa oportunidade que Deus nos dá de servir a Ele e servir também a sua vida. Aproveita, eu vou falar no início e também no fim. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por permitir que a Nova Jerusalém Taquara entre na sua casa e juntos teremos um tempo de estudo, um tempo de uma imersão na Palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Deus, de ter liberdade e livre acesso a Ti, Senhor. Esse momento nós estamos dedicando a Ti, ó Pai, é um momento em que nós queremos Te ouvir. Então nós Te pedimos que os nossos corações, a nossa mente, Senhor, o nosso espírito, possa estar atento e abertos, ó Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar nas nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra, a Tua presença possa vir de encontro à necessidade de cada um de nós, ó Deus. Espírito Santo de Deus, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Então nós Te pedimos que o Teu Santo e Doce Espírito, ó Deus, comande do início ao fim desta transmissão, desta live, ó Pai. Que o Seu nome seja glorificado, ó Deus, no nosso meio, ó Pai. E que estejamos completamente focados em Ti neste momento. Nos dê sensibilidade, Senhor, para sentir a Tua presença. Nos dê sensibilidade, Senhor Jesus, para sermos ministrados pelo Teu Espírito, ó Pai. Que não sejamos nós, mas que seja o Teu Espírito a falar conosco, ó Pai, e a falar através de nós, Senhor Jesus. Que seja uma palavra de instrução, palavra de conforto, ó Pai, palavra de direcionamento, ó Deus, palavra em que possa, Senhor Jesus, gerar vida nos corações, ó Pai, porque é isso que o Senhor é vida, o Senhor é amor, ó Deus. Então faça-se presente no nosso meio neste momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Graças a Deus. Amados, antes de nós iniciarmos o período, né, de instrução, de imersão, eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão. Né? O que houve? É a câmera. Quero deixar minha palavra de gratidão. Ontem nós tivemos uma festa muito linda. Acho que foi nesses 5 anos, primeira vez que tivemos uma festa nessa. Foi um grande desafio, né? Porque foi a primeira festa fora da igreja, Dia das Crianças. Eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão, primeiramente a Deus, aos pais, aos professores. Agradecer a Deus pela vida da diaconisa Gladys, do Cléo, que cederam a casa, cederam e não cobraram nada, cederam espaço. Agradecer a Amanda também, a Andressa, a própria Larissa, a família Zenati. Opa, se você esbarrou, ó. Desculpa. Isso. Pronto, manteve, né? Segura. Ó o pezinho, ó o pezinho. Agradecer também direto e indiretamente irmãos que abençoaram. Nossa, eu vi talentos ali, porque nós estávamos lá na obra com o seu Genildo. Então eu ia e voltava, então eu não vi muito do teatro. Agora eu vi vídeos depois, poxa, eu ver o Wellington, a Juliana, a Samara, a irmã Rosane, glória a Deus pela tua vida. Rosane Cachoeiro, que Deus abençoe, eu sou grato a Deus pelo amor, pelo carinho, né? Toda a dedicação da amada, a honra e a glória de Deus, mas eu agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da diaconisa Angélica. Eu sei que vocês não fizeram nada para ter elogios, para ter aplausos,
mas vocês fizeram para o reino. Quando Jesus fala, deixa vir a mim os pequenos, é porque Jesus ele entende que essa nova geração precisa ser tratada, precisa ir a Ele. Então, é por intermédio de estratégias do reino, porque essa festa foi uma estratégia do reino, que Deus abençoe os pais, e lá nós tivemos pais que eu tenho certeza que essa festa vai render frutos, não só para Taquara, não para Nova Jerusalém Taquara, mas para outros ministérios. Hoje, a diaconisa Leila botou, né, que o B estava falando, a tia Leila que o B falou, foi o melhor dia das crianças. Então, a diaconisa Angélica, quando ouve isso, a irmã Rosane Cachoeiro, né, a diaconisa Gladys, né, a galera que trabalhou, os jovens, adolescentes lá, os professores trabalhando, ver um testemunho como esse, que uma criança reconheceu que foi o melhor. Então, é momento da gente agradecer a Deus por essa oportunidade. E que Deus recompense a vida de vocês. Que Deus recompense, porque uma vez a diaconisa Leila pregou numa segunda-feira, que eu não esqueço, que ela tinha um culto de segunda, eu não esqueço, quando ela, com bastante propriedade, falou sobre recompensa. Então, todos vocês, amados irmãos, trabalharam direto e indiretamente. Há recompensa para a obra das suas mãos. Bendito é aquele que se dedica para a obra, que prioriza o reino de Deus. E Deus cuida de cada detalhe da sua vida, da sua caminhada, dos seus filhos e de toda a casa. Então, olha, não sou a pastora não, mas um beijo, muito obrigado. Me perdoa por não poder ter ficado ali full time, mas Deus sabe que o nosso coração se alegra por aquilo que vimos e aquilo que vivemos. E vocês foram e são canais de bênção. E agora que vem a Natal. Que venha Natal, né? Mas isso daí já é um... Tia Lídia, tio Sebastião, Deus abençoe sua vida, minha amada. Graças a Deus, né? Patrícia, né? Patrícia, Deus abençoe tua vida, minha irmã. Patrícia tem um testemunho que eu vou dar domingo da campanha Vivendo Reobote. Patrícia tem um testemunho, eu vou dar domingo lá na igreja sobre aquilo que Deus fez, né? Na vida dela. E eu, gente, gostaria de lembrar os irmãos sobre o nosso domingo. Domingo é o culto de Santa Ceia. Domingo é Santa Ceia. Eu sei, meu amado, que você pode... Poxa, por que o pastor fala tanto da Santa Ceia? A Santa Ceia, ela tem uma atmosfera diferente. Todos os cultos são para louvor e honra do nome do Senhor. Mas a Santa Ceia tem uma atmosfera, tem um envolvimento, uma entrega diferente. Eu quero convocar, não é convidar, eu estou convocando você, lindão. Convocando você, lindona, para estar conosco na Santa Ceia. E não importa se você é de outra igreja ou se você tem parente que é de outro ministério, leva. A nossa Santa Ceia é livre. Ela não é nem restrita e nem ultra restrita, ela é livre. Então você que é batizado no Senhor está convidado a sentar à mesa conosco, tá? Sentar à mesa com o Senhor domingo agora, 17 horas. E talvez você fale, pastor, eu não sou digna. Pastor, eu não sou digno. Pastor, eu me sinto sujo. Eu vou falar para você, você que está se achando indigno, você que se acha sujo, você que não se acha merecedor, é para você também. A mesa também é para você. A Santa Ceia também é para você. A Bíblia diz, venha como estás. Existe uma mesa preparada, ninguém é santo. Nós somos santificados pela palavra. Existe uma mesa preparada. Então não pense que você não pode, não pense que você é impuro, não. Venha e permita que Jesus faça a obra de transformação na sua vida. Permita que o caráter divino de Cristo se revele à tua vida. E eu tenho certeza que no tempo certo tudo irá para o seu devido lugar. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Principalmente a transformação, restauração e libertação. Vem de Deus. A honra e a glória sempre é para Deus. Amém? E hoje quero aproveitar, né, para falar sobre o nosso sábado. Sábado, atenção diáconos, corpo diaconal. Você que é diácono está aí, você que é diaconisa está aí. Eu quero falar para você, querido. Sábado teremos um tempo de oração com os diáconos, tá? E não é só os diáconos, as irmãs de intercessão também estão convocadas. Sábado, 9h30 da manhã, vai ser um tempo de oração. Não sei se vai levar 1 hora, 2 horas, não sei o tempo. Mas será um tempo de oração, de intercessão com o corpo diaconal e também com os irmãos de intercessão da igreja. E o mais interessante é porque todas as igrejas passam pela mesma situação.
Sempre o grupo de intercessão é um dos menores grupos da igreja. Só que a intercessão é a coluna da igreja. O que mantém a igreja de pé não é a música, não é a quantidade. O que mantém a igreja de pé são os intercessores. E aí você vai falar assim, pastor, não é Deus? Também, querido, mas principalmente Deus. Depois os intercessores. Só que Deus é o fundamento. Amém. Você olha para uma casa, você vê o fundamento da casa? Você não vê o fundamento da casa. Porque nós precisamos saber que o fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Mas os intercessores são as colunas. Então, querido, você que gosta de oração, você que é mulher de Deus, homem de oração, homem de Deus, sábado, 9h30 da manhã, lá na Mananciais 995, por enquanto. Mananciais 995, estaremos com o corpo diaconal e os intercessores, né, orando no sábado, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia, tem mais algum aviso? Não, acho que chegou mais gente aí, ó. Gustavo, Luciana, Elaine, Gladys, Gustavo, eu vou te falar. A diaconisa Luciana é botafoguense. Mas ontem, ela é botafoguense. Também não descobri ontem. Diaconisa Luciana é botafoguense. Mas ontem estava com o Rafinha. Não pode sujar o manto. Não pode sujar o manto. Aquele manto preto e vermelho. Misericórdia. Jesus amado. Eu acho que a mãe se sacrifica pelos filhos, pelo marido, né? Porque lá é todo mundo flamenguista. Deus abençoe tua vida, diaconisa. Deus abençoe tua vida, evangelista Gustavo. Elaine Barqueta. Manda um abraço para o William. Senti tua falta ontem, Elaine. Perdeu. Mas haverão próximas. Quero te ver em nome de Jesus. Tá? Vamos lá, queridos. Abre a sua Bíblia aí, por gentileza. A Gladys aí, já falei da Gladys. Gladys, mais uma vez, olha, muito obrigado por ontem. Família linda e abençoada. Obrigado pelo espaço. Que Jesus te recompense, diaconisa. Manda um abraço para a Cléo. Jeremias, nós começamos semana passada. Estaremos fechando hoje. Semana passada nós falamos Jeremias 29. Abre a sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 29. Dani, paz Dani, manda um abraço. Cadê minha tia Wanda? Manda um abraço à minha tia Wanda, por favor. Para Samara também. Jeremias 29. Semana passada nós iniciamos, né? A pastora estava comentando semana passada sobre algo que o Espírito falou ao Espírito dela, liberou uma chave e hoje nós estaremos concluindo, porque um posicionamento em Deus, ele não depende só do seu querer. Você precisa entender que para que você possa se posicionar, você precisa trabalhar com uma ferramenta que é de ataque e de defesa, com uma arma, perdão, que é de ataque e de defesa. É a fé. Né? Jeremias capítulo 29, verso 12 e verso 13. Abre aí, Jeremias 29, verso 12 e verso 13. Eu estou esperando. Eu pensei que você fosse. Esperando que eles entendem a vida. Jeremias 29, meu pai, verso 12 e 13. Deus é bom, dê por favor. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Senhor, dá vida a tua palavra, fala conosco. Que a tua poderosa mão, que a tua luz esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Haja paz de uma forma extraordinária. Começa a dar agora entendimento, clareza da tua palavra, que essa palavra venha dar direção, venha dar fortalecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Tem mãe aí, tem pai, eu sei. E daqui o rascunho, isso que a gente... Não posso me perder, não. Dani, querida, faz uma gentileza, coloca lá no grupo das mulheres o link. Isso. Ó, Dani, por favor. Responsabilidade, Dani, meu Deus. Obrigada. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta, a gente começar uma pergunta para papai, para mãe, para avô, para avó, para filho, para neto, né? Vocês já passaram por momentos difíceis, onde tiveram dúvidas se está ou não no caminho certo? Sempre dá, né? Eu vou repetir para você poder entender. Esse estudo, eu fui abençoado por esse estudo. Esse estudo é de um teólogo que abençoou a minha vida e eu quero compartilhar com você. Tá? Você já passou por momentos difíceis, onde teve dúvida, onde você teve dúvida. Pastor, isso é pecado? Calma, não pensa assim.
onde você teve dúvida de estar ou não no caminho certo? Será que o teu filho, a tua filha, os teus parentes, o seu cônjuge já passou pelaquela situação de entender que a pressão está sendo tão grande, que acha que está no caminho errado? Eu quero cantar só um pedacinho de uma música muito antiga mesmo, nem sei se tem mais, Ministério Kadosh. Cantava assim, ó: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Sabe, eu sei que você conhece essa música não, né? É Jesus amado, né? É mesmo. Já deu pra perceber quem é mais velho. Mas eu vou falar pra você, querido, quantas vezes, não sei se você conhece esse louvor, se você já cantou, se você já ouviu, mas quantas vezes nós sentimos a vontade de parar no meio da caminhada? Quantas vezes, por mais que a gente esteja frequentando a igreja, às vezes estamos no altar pregando, louvando e ministrando, mas sentimos aquele momento, aquela vontade de parar, porque a pressão tem roubado a nossa força. A pressão das lutas tem roubado a nossa expectativa. E eu vou falar para você, todo cristão, isso acontece com todo cristão, né? Independente de igreja grande, de igreja pequena, de igreja própria, de igreja alugada, independente de país, de nação, todo cristão passa por dificuldade. E existem momentos, até colocamos aqui, que as lutas são tão duras, que começamos a entrar em desespero. E principalmente aqueles que não professam a mesma fé que nós, que não acreditam da mesma forma que nós acreditamos, ao invés de nos colocar para cima, nos jogam para baixo. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que não professa a mesma fé. E ela chegou para mim e falou assim, ó, poxa, eu não consigo acreditar nessa fé que você tem. Eu ouvi isso de uma pessoa que tem experiência de vida, uma pessoa que tem mais experiência do que eu, mas é uma pessoa que não professa a mesma fé. Então, não é a questão de maturidade, de tempo, experiência de vida. É porque, às vezes, as frustrações, as dores, as lutas, as pauladas da vida são tamanhas, que as dificuldades acabam fazendo com que você se questione: eu estou no caminho certo? Onde foi que eu errei? Onde foi, querido? Não é questão de falar se teve erro ou não. É a questão da gente entender que nada foge do controle das mãos de Deus. Amém. E quando Jeremias vai falar que se nós o buscarmos, ele vai se deixar ser achado, nós precisamos entender que são momentos como esse. Momentos de dificuldade. Dificuldade financeira, dificuldade matrimonial, dificuldade profissional, dificuldade espiritual. Às vezes, uma das maiores dificuldades do homem é lidar com fracasso, é lidar com insucesso. E criou-se em algum momento da caminhada cristã, criou-se uma linha teológica que diz que para que você que serve a Deus, se você está na presença do Senhor, tudo tem que dar certo. Isso é muito perigoso, Então eu quero compartilhar com você, porque quando você vê essas dores, essas situações, nós até colocamos aqui, começa a ter várias uniões. Mas que união que começa a ocorrer? A união do medo com o desespero. O medo e o desespero vão se unindo de uma tal forma que acaba gerando uma pressão psicológica. E é aquele negócio, não vou mais para a igreja. Eu fiz, estava ali, mas nada aconteceu, não vou mais para a igreja. A pressão psicológica é tamanha que você começa a questionar o posicionamento de Deus naquela situação. E você vai falar assim, pô, pastor, como eu questiono? Quando você fala, será que Deus não está vendo?
palavra de Deus diz que tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Então eu não preciso questionar, indagar, murmurar. Será que Deus não está vendo? Mas eu quero falar para você que ninguém está aqui colocando um dedo na sua cara te acusando. Não, 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 porque todos nós somos seres humanos. E essas dúvidas, esses questionamentos surgem quando ocorre a união do medo com a dúvida. Então, quando ocorre a união do medo com a dúvida, vem a pressão psicológica e aí você começa a questionar se as suas escolhas de servir, de estar ali, de abrir mão daquilo por amor à obra, por amor ao ministério, foi algo certo. Tá? Eu tenho certeza que essa é uma luta interna. Isso não é uma luta externa. É uma luta interna, no seu coração e na sua mente. E eu fico olhando para exemplos bíblicos. Jó, eu estou falando de Jó, sabe, a esposa de Jó, chegou para Jó e falou assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. E às vezes tem pessoas que estão do nosso lado que agem dessa forma. Mas por quê? Por que as pessoas agem dessa forma? Porque elas estão tão pautadas em algo material, em algo visível, e se esquece que o reino de Deus é o reino espiritual, que as coisas de Deus só se veem com os olhos espirituais. E as pessoas, por estar tão focadas em algo transitório, em algo material, acham que Deus ele tem a obrigatoriedade de fazer acontecer. E acha que nós não podemos obter insucessos porque eu estou servindo a Deus. Quando isso? Quando, querido? Então eu preciso que você entenda isso. E eu quero falar para você. Aí você vai perguntar assim, poxa pastor, eu já tive vontade de jogar tudo pro alto e retroceder. Eu já tive vontade de sair, pronto. Mas eu quero falar para você, querido. Jeremias 29:13. Lê o 13 de novo, por favor. Olha isso. Vocês me procurarão, me acharão quando me buscarem de todo o coração. O desespero não pode tomar conta da tua alma. O medo não pode invadir o teu coração. A dúvida não pode permear a sua mente. Como é que eu vou fazer isso? Quando me buscares. Isso foi em Jeremias capítulo 29. E logo em seguida, Jeremias escreve o livro de Lamentações. Ou seja, estou falando de um profeta que ele teve problema pessoal, ele teve problema com a sua família. Os seus familiares não lhe apoiaram na visão que Deus tinha dado para ele. A família de Jeremias foi totalmente contra a visão que Deus colocou na frente dele. Aquilo que Deus colocou para Jeremias para fazer, os amigos, os colegas, todos se posicionaram totalmente contrário à visão de Jeremias. Então eu estou falando de um homem que ele passou por situações piores ou talvez semelhantes a que eu, a que você, a que nós estejamos passando. Momentos de dúvida, momentos de incerteza, momentos de pressão psicológica, mas ele declara que Deus falou com ele. E o que Deus falou com ele? Se você me buscar, você vai me encontrar. E a primeira coisa que eu quero falar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre essa situação que está rondando a sua cabeça. Se nós, como família, como igreja, buscarmos a Deus, nós encontraremos. Em Deus está a resposta, em Deus está a solução, em Deus está a restauração. Tudo aquilo que precisamos vem de Deus. E se nós buscarmos a Ele, nós obteremos a resposta, nós obteremos a restauração, a nossa sorte será mudada se buscarmos a Ele. Mas essa busca não é a busca de domingo. Essa busca não é a busca de caixinha de promessa. Essa busca não é uma busca de papais, de mamães, de profeta, de vasos. Essa busca é uma busca de total rendição, de uma vida de devoção a Ele. Se você me buscar, ainda que você esteja perdendo tudo, ainda que todo mundo tenha te abandonado, a mãe pode abandonar o filho, mas o Senhor Deus nunca vai te abandonar. Mas se você me buscar, serão ouvidas as nossas orações. Eu fico lembrando quando Deus falou com Daniel. Daniel, desde o dia, olha só, desde o dia, se não me engano é capítulo 10 de Daniel. Daniel, desde o dia, desde quando você mudou, você resolveu me buscar, você começou a entender o que é uma vida de devoção, você começou a se posicionar, não só mais como aquele jovem príncipe que passou aquele tempo no cativeiro, mas você agora está se posicionando de uma forma diferente. São ouvidas as suas palavras. E eu vim
por causa das suas palavras. Coisa linda isso, porque Daniel estava passando por um processo onde ele precisava de uma boa notícia. Daniel estava sendo, a pressão estava tão grande na mente, na caminhada de Daniel, que ele precisava de algo que botasse ele para cima. E mais algo que botasse ele para cima do que a palavra de Deus não existe, querido. E o anjo do Senhor aparece. Eu vim dizendo, eu cheguei, eu cheguei por causa das suas palavras. O que eu aprendo aí? Nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade, nenhuma pressão psicológica faz com que Deus mude o desejo dele de abençoar a tua família. Nenhuma insônia, nenhuma depressão, nenhum medo, eu não vou conseguir, eu não sei se posso, se não posso, nenhuma situação do acaso, nenhum cenário, por pior que esteja ocorrendo na tua casa, na tua família, nada anula o desejo de Deus em te colocar para cima, em te levantar, em te abençoar. Porque quando Deus chegou para Daniel e falou, eu vim por causa das tuas palavras, Deus estava falando, eu estou aqui. Tá, pode estar ruim, você pode estar precisando de uma boa notícia, mas eu tô aqui. Você quer coisa melhor do que essa? Eu tô aqui. E aí eu pego Jeremias, eu pego Daniel, eu pego Ezequiel, eu pego Zacarias, profetas que passaram por pressões, Oséias, que tiveram tudo para poder desistir. Mas por que eles não desistiram? Porque eles entendiam que se eles buscassem ao Senhor, o Senhor estava se permitindo ser achado. Então eu quero falar para você hoje, se você buscar Deus, independente da situação que você esteja passando, eu quero te dar boa notícia. Deus, Ele está se permitindo ser achado por você nessa situação. Amém? Quer falar alguma coisa? Estava tão empolgada aí que eu não quis nem atrapalhar, né? Mas então, enquanto você estava falando, eu só lembrava daquilo que nós pregamos na terça-feira, né? Daniel, ele conseguiu, assim como Isaac, entender que nós vivemos batalhas sobrenaturais, uma vida sobrenatural, embora nós estejamos aqui nessa terra. Então, quando eles entenderam que eles não poderiam caminhar por via natural, que eles precisavam caminhar por uma via espiritual, uma via sobrenatural, porque tudo aquilo que ele tinha para alcançar e tudo aquilo que eles tinham para conquistar estavam em Deus e não era material, e sim espiritual e sobrenatural. Quando eles se encaixaram na caminhada correta, quando eles entenderam que a mentalidade deles, o coração deles, o espírito deles não poderiam estar voltados para o âmbito natural e sim para o âmbito espiritual, sobrenatural, foi quando eles começaram a galgar coisas grandes e maiores para a vida deles. Isaac chegou até Reobotes. Daniel, ele experimentou coisas sobrenaturais na vida dele com o Senhor Jesus. E essa vida de devoção só vai chegar em nós completamente, esse entendimento dessa necessidade, quando nós entendermos exatamente isso, que nós precisamos de armas espirituais, de visão sobrenatural, de mentalidade e entendimento espiritual sobrenatural, porque, como o pastor sempre fala, a nossa guerra, ela é espiritual. A nossa batalha, o que nós temos vivido hoje aqui na nossa nação, não é contra o homem, é contra potestades e principados. Então, queridos, como homens e mulheres espirituais, filhos de Deus, nós que fomos escolhidos pelo Senhor Jesus para sermos seus filhos e fomos chamados para propagar o Evangelho, nós precisamos entender isso, que nós precisamos caminhar por vias da fé, porque nós somos e vivemos um ambiente, uma atmosfera sobrenatural. E quando eu entendo isso, eu não sou impulsionado, eu não sou movido pelas circunstâncias, porque o inimigo das nossas almas vai colocar na nossa vida sempre situações para abalar o nosso natural.
as nossas emoções, para desestruturar os nossos pensamentos, porque ele sabe que se ele desestruturar o nosso ambiente natural, ele vai afetar o nosso homem espiritual. E afetando e abalando o nosso homem espiritual, o nosso espírito, ele quebra essa conexão, esse relacionamento, ele dificulta, ele cria ruídos com o nosso relacionamento com Deus, o que vai nos fazer paralisar, o que vai fazer retardar ao nosso propósito, as promessas do Senhor. Então, assim como ele colocou na vida de Isaac, Sétina e os poços que foram entulhados, onde trouxeram murmuração, inimizade, opressão, ele vai se levantar para colocar isso na nossa vida, desânimo, frustração, porque ele sabe, ele conhece, ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente, mas ele está observando as nossas vidas 24 horas por dia. Então ele sabe aonde é o nosso ponto fraco, ele sabe aonde é a nossa maior dor, então ele vai fazer de tudo para nos paralisar, para nos enfraquecer. E quando nós entendermos que nós precisamos caminhar por vias sobrenaturais, utilizando armas espirituais e sobrenaturais, nós não seremos paralisados, nós não seremos abalados, porque a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, os nossos sentimentos estarão guardados no Senhor e sendo direcionado por Ele. Isso aí a pastora chegou e falou de fé. E você fala assim, não, eu sei, eu ouço isso aos domingos, eu ouço isso às terças, eu ouço isso às quintas, eu ouço nos minutos com Deus, mas eu não estou conseguindo virar a chave, eu não estou conseguindo sair dessa situação. Para mim, eu estou num túnel e é como se eu estivesse vivendo dentro desse túnel em queda livre. Eu não consigo me levantar, eu não consigo. Sabe por quê, querido? Porque você sabe, você ouve o que está sendo dito, só que você precisa entender o que é ter fé. O que é ter fé? Eu já sei o que é ter fé. Fé é quando eu creio em alguma coisa em alguém. Não. Ter fé não é só isso. Porque quando você entender agora, nós vamos falar o que é ter fé, e nós vamos liberar para você uma chave para que você possa aprender a aumentar a sua fé. A fé ela pode ser expandida? Pode. A fé é como se fosse um músculo. Quanto mais você está falando na terça-feira. Que Deus deu, a gente brincou com essa analogia, né? Quanto mais você se exercita, quanto mais você utiliza, ele vai se fortificando e vai crescendo. Então, é chegado esse tempo para a nossa vida. Sabe, você que está aí, que é pai, é mãe, não é questão de faixa etária, não, é questão de entendimento, de clareza espiritual, de que eu preciso aprender a ter fé. E já que eu aprendi a ter fé, agora eu preciso aprender a aumentar a minha fé. Pega isso daí. A fé é uma palavra que significa confiança. Aponta para a confiança, aponta para uma crença, aponta para uma credibilidade em algo ou em alguém. Então, quando eu digo assim, poxa, eu tenho fé em Deus, agora você vai entender, eu tenho fé em Deus. O que você está falando para você mesmo e declarando para todos, para a humanidade? Que você tem confiança em Deus. E aí eu vou falar para você, mas pastor, eu não aguento mais. Eu quero abandonar tudo. Sabe por que você quer abandonar tudo? Porque você não está entendendo no reino espiritual que a fé é um remédio, a fé é uma chave que faz portas se abrirem. Vamos para Jesus, vamos lá nos evangelhos. Jesus ele estava passando, ele estava curando, ele falava o que quando ele curava? Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé. Eu nunca vi uma fé, como no caso do centurião, como essa. Não, a tua fé. A importância, Jesus deixa claro que não é a ausência do milagre, não é a quantidade de milagres, mas é o como. Como o milagre é estabelecido. O milagre ele não é estabelecido pelo nosso dízimo, nem pela nossa oferta. O milagre de Deus ele é estabelecido na nossa vida por intermédio da nossa fé. Você está pegando isso? Você está precisando de um milagre aí na sua mente, você está precisando de um milagre na sua vida financeira, um milagre na sua vida sentimental, espiritual, matrimonial. Você está precisando de um milagre? Então entenda, o milagre ele virá mediante quando você estabelecer a tua fé em Deus. E essa fé, pastor, não é a questão de placa de igreja de doutrina. Não.
Porque quando Jesus ele olha para aquele homem e fala assim, ó, poxa, nem todo Israel eu vi tamanha fé. O que Jesus está falando? A fé não está ligada à placa, à igreja. O homem ele tem fé, mas o homem precisa aprender a canalizar a sua fé não em coisas palpáveis, mas canaliza a tua fé em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Porque é Ele quem vai mudar esse quadro na nossa vida. É Jesus, não é o pastor, não é a pastora, não é a música, não é a igreja, não é a doutrina. Quem vai transformar, quem vai salvar, quem vai restaurar, quem vai curar é Jesus Cristo. Tudo quem faz é Jesus. Nós, a igreja, só somos instrumentos, ferramentas dele. Mas a obra toda quem faz é Cristo. Então a minha fé, ela tem que estar fundamentada em quem? Em Cristo. Você está pegando essa palavra em nome de Jesus? A fé move o coração de Deus, né? A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho fé, eu agrado ao Senhor, eu estou movendo o coração de Deus ao meu favor. E aí eu não desanimo nos momentos de grande dificuldade. Não. Por que você, lindão, por que você, lindona, está desanimando no momento de grande dificuldade? Porque as coisas naturais não estão sendo mudadas aos seus olhos. Mas e as coisas espirituais? Foi por isso que nós falamos que nós precisamos ter a nossa visão, não no natural, mas a visão no espiritual. Isso. Porque se nós tivermos a nossa visão natural, nós só vamos olhar para as circunstâncias, para as adversidades, para o que os nossos olhos veem. E não estaremos exercendo a fé como a palavra de Deus diz, né? Que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Se fosse para nós olharmos apenas para o hoje, pelo que está acontecendo, o versículo ele seria diferente. A fé é o firme fundamento do que se vê, mas não, a palavra de Deus diz daquilo que não se vê, por aquilo que está por vir, por aquilo que ele te prometeu e que ele está trabalhando no reino espiritual para que aconteça na sua vida. E aí você precisa ficar claro, precisa ficar claro para você que está vindo, para você que vai ver depois. Não é a questão de cargo hierárquico. Pastor passa por isso, apóstolo, bispo, reverendo, ministro de louvor, diácono, relações públicas, introdutores, homens, mulheres, crianças, todos passam por isso. Mas nós precisamos entender que o desânimo ele só toma conta do coração da igreja quando a igreja não caminha por fé. E aí, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, é uma palavra que a Adriane gosta muito, né? Ela já até ventilou aqui ainda há pouco. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. 2 Coríntios 5, verso 7. É algo que nós precisamos entender para que nós possamos continuar, dar continuidade àquilo que Cristo colocou na nossa mão. Se Deus colocou na tua mão, querido, não abre mão não. Você precisa entender isso para poder dar continuidade. 2 Coríntios 5, 7, o que diz? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Até aí. Vivemos por fé. Nós não vivemos por vista, né? Nós vivemos por fé. E aí eu preciso entender que eu posso aumentar a minha fé. Eu fico imaginando Cristo no deserto, Jesus, homem Deus, no deserto. Bicho, Jesus, homem Deus, ele estava em jejum e ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E o diabo tentou ele no deserto. E ele foi lá tentado. E é interessante que você entenda isso. O diabo foi tentar numa necessidade humana. A alimentação é uma necessidade do nosso corpo físico. Então o diabo ele foi tentar numa necessidade humana. Você acha, querido, que o diabo ele vai fazer o quê? Ele vai tentar o quê? É na tua necessidade, na tua fraqueza. É na área financeira. Qual é a tua fraqueza? É a finança? Na tua finança. A tua fraqueza é o que? É o matrimônio? No teu matrimônio. A tua fraqueza é o que? Na criação dos filhos? Vai ser na criação dos filhos. Conforme a pastora falou, ele é um grande estrategista. E ele vai trabalhar ali, Mas Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. A palavra de Deus, ela só caminha por intermédio daquilo que nós acreditamos.
com o intermédio da nossa fé, não por vista. Então eu não posso dizer que eu vou para a igreja, que eu tenho a palavra, que eu sirvo a Deus, que eu recebo a palavra, mas eu não consigo trabalhar com a palavra com a fé. Eu não consigo viver a palavra por fé, porque a palavra de Deus ela não é vivida por vista. A palavra de Deus ela é vivida por fé. Por isso que Jesus ele venceu o diabo. Ali é Jesus, homem Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Jesus venceu o diabo. Ele venceu o diabo usando a palavra. Por quê? Porque Jesus ele tinha fé no Pai. Você precisa ter fé no Pai. Eu preciso ter fé no Pai. Nós precisamos ter fé no Pai. Por maior que seja a dificuldade, sim, haverão dias nublados. Haverão dias que terão tempestades, relâmpagos, trovões, sim, haverão. Mas eu quero falar para você, eu quero falar para a minha vida, para a tua vida, para quem estiver assistindo e quem vai ver depois. Assim como haverá dias difíceis, também haverão dias de regozijo. Haverá dias de glória de Deus na tua vida. Mas esses dias só chegarão na nossa vida quando nós aumentarmos a nossa fé. Por que a gente está falando de aumentar a fé? Porque se você não aumenta a tua fé hoje, você está com uma fé lá de 1900 ela vai cocada. Essa fé de 1900 ela vai cocada não vai te ajudar no ano de 2022, 2023. Você precisa aumentar a sua fé. Aumentar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias se renovam dia a dia. Então por que você renova dia a dia? Porque você tem que matar um leão por dia. Não importa se é o mesmo leão, não é? Mas é todo dia. A luta é todo dia, é diária, constante, querido. Você pode falar. Já leu o versículo aí? Posso ir? Já li. Já leu 7? Vou seguir, hein? Então vamos lá. Quando fala que vivemos por fé e não por vista, eu estou falando de aumentar a fé. E eu vou falar para você, existem práticas na nossa rotina que nós podemos entender que essas práticas elas podem aumentar a nossa fé, ajudar no aumento da fé, ou podem diminuir a nossa fé em Cristo. Quais são as práticas que aumentam a nossa fé? Práticas rotineiras. Oração, jejum, leitura da palavra, participação do corpo de Cristo. Participação do corpo de Cristo. Querido, todas essas práticas, sabe, vai te ajudar a aumentar a sua fé. Porque o que acontece? No momento da prova, você acha, o que vai adiantar você ficar chorando, querendo arrancar os seus cabelos, querendo dar fim à tua vida? Não vai adiantar de nada. E o que você precisa fazer? Aumentar a sua fé. Como é que você vai aumentar a sua fé? Com pontos de conexão. Pontos de conexão. Eu preciso de pontos de conexão. Eu preciso. Qual é o ponto de conexão que eu vou ter com Deus? A oração. Qual é o ponto de conexão que eu tenho com Deus? A leitura da Bíblia. Qual é o ponto de conexão que eu tenho com Deus? Me aliançar com pessoas que professam a mesma fé que eu. Qual é o ponto de conexão? Coloca uma pregação, música perto da tua casa. As pessoas falam que tem fé, mas na casa dela só toca música secular. Eu fico, desculpa, eu vou falar. Sim, me perdoa, vou falar. Eu fico indignado. São pessoas que, não, professa a fé, mas na igreja você adora a Deus, na tua casa o diabo que está permeando as músicas dentro da tua casa. Isso não existe, querido. Isso não existe. Porque aquilo que eu falei há pouco, práticas que podem aumentar a tua fé ou diminuir, pontos de conexão. Se eu me conecto com Deus todo o tempo, eu estou aumentando a minha fé. E guarda o que eu vou falar para você. Quem está com a fé aumentada, quando você aumenta a tua fé, o teu coração não é endurecido. Eu estou aumentando a minha fé. Agora, quando eu paro de ir para a igreja, eu paro de ouvir louvores, e paro de ouvir pregações, eu paro de estar na comunhão com os santos, né? Eu paro de jejuar, eu paro de orar, e eu começo a entrar na caverna, me isolar, e eu começo a me alimentar de frustração, eu começo a me alimentar de medo, eu começo a me alimentar de dúvida. Simplesmente a fé, ao invés de ser fortalecida, ela é enfraquecida.
ela é tão enfraquecida, que qualquer ventinho te leva. Qualquer vento te leva. Vou melhorar, qualquer má notícia acaba com o teu dia. Por quê? Porque a tua fé, ela não está fortalecida. Nós precisamos aumentar a nossa fé. E às vezes nós achamos que só o culto de domingo nos é suficiente. Só 2 horinhas de domingo nos é suficiente para poder aumentar a fé. E aí, nós precisamos entender que Deus às vezes nos leva no deserto. Deus às vezes nos leva a viver tempos de vales, tempos de sequidão, para que nós possamos fortalecer aquele músculo chamado fé, para que nós possamos nos apresentar a Deus como obreiro pronto, preparado para poder andar em lugares altos. Tá? E lê Romanos 10, 17 para mim, por favor. Quando eu falo isso, querido, eu vou falar para você. Aumente os seus pontos de conexão para com Deus. Romanos 10, 17. Aumente os seus pontos de conexão para com Deus. Aumente os seus pontos de conexão para com Deus. Mas, pastor, eu já faço tudo isso. Continua fazendo e aumente os seus pontos de conexão. Eu estava falando com o irmão e ele falou assim, pô, pastor, a situação, não estou conseguindo dormir. Eu falei, querido, pega o fone de ouvido. Você vai dormir o quê? 11 horas. Pega o fone de ouvido. Coloca a música, os louvores, e vai. Você vai se enchendo, você vai se enchendo. Aí o irmão botou aí agora, ó, a fé de diaconização, é questão de relacionamento. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais forte você fica. E o que aí eu começo a olhar o nível de relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Para passar 40 dias no deserto, de jejum, e ainda falar assim para o diabo, nem só de pão viverá o homem. A gente não consegue fazer jejum 10 horas, 8 horas, já está morrendo. Então, querido, eu preciso que você entenda isso, amém? Romanos 10, 17, leia, por favor. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, tá? E aí, o que eu entendo mediante isso? A igreja é um dos maiores, um dos grandes pontos de conexão para com o Pai. Não vou à igreja hoje, não estou bem, briguei com o marido, não estou bem, fui mandado embora do emprego, não estou bem, estão me devendo, não estou bem, minha vida está torta, não vou para a igreja, estou chateado porque as coisas não estão ocorrendo do jeito que eu queria, não vou para a igreja. Quando você se posiciona dessa forma, sabe o que você está fazendo? Você está diminuindo a fé que você tem em Deus. Porque quando está tudo bem, tu tem que estar na igreja, e quando está tudo ruim, eu tenho que estar na igreja também. Por quê? Porque a igreja é um ponto de conexão para aumentar a minha fé em Deus. E eu preciso estar em locais que tenham pontos de conexão para com Deus. Eu não preciso estar no Rock in Rio, eu não preciso estar no Inferninho, eu não preciso estar numa rave da vida, eu não preciso estar numa roda de escarnecedor, eu preciso estar onde? Na comunhão dos santos, porque na comunhão dos santos eu sou fortalecido. Na comunhão dos santos, aquela atmosfera nos fortalece. Domingo é Santa Ceia, comunhão dos santos. A atmosfera da Santa Ceia vai te fortalecer. Tudo aquilo que você tem vivido hoje não é fruto, querido, das suas murmurações, nem é fruto do seu esforço, é fruto da tua comunhão com os santos, dos seus pontos de conexão para com Deus. Então esteja mais vivo, esteja mais conectado com Deus, porque o inimigo vai fazer de tudo para que você se desconecte com ele. Porque se você se desconectar com Deus, sabe aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. Alguém botou isso aí, ó. Sem fé não chegamos em lugar nenhum. É verdade. Se você não tiver um ponto de conexão, você não vai chegar em lugar nenhum. Pastor, meu ponto de conexão é minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia, minha vizinha. Entendo, querido. Só que um dos pontos de conexão que eu tinha era minha mãe. Deus levou a minha mãe. E aí, acabou meu ponto de conexão? Eu preciso o quê? Me reinventar? Não preciso me reinventar. Eu preciso entender que o ponto de conexão não depende de Deus. É a nossa parte. A parte de Deus ele fez
já foi. Agora é a parte do homem. É a parte de conexão. O porto seguro, o nosso porto seguro é Cristo. É Cristo. Então eu preciso aprender, porque quando eu entendo isso, quando eu pego isso, querido, eu começo a crescer no âmbito espiritual de tal forma que eu entendo a questão da cana trilhada. Você viu uma cana trilhada? Ver assim ao vivo não. Mas você já ouviu falar da cana trilhada? Já, na internet. Você sabe o que acontece com a cana trilhada? Vem o vento. Suponhamos que fosse isso daqui, ó. Ela enverga. Quando todo mundo acha que ela vai quebrar, ela volta. Por quê? Quando eu aumento os meus pontos de conexão para com Deus, eu posso envergar por causa do medo, por causa da dúvida, por causa da frustração. Eu envergo, mas eu não quebro. Eu não nego a minha fé. Eu não abandono a Deus. Eu não murmuro, eu não questiono, eu não me revolto para com Deus. Por quê? Porque os pontos de conexão que eu tenho com Ele estão fortalecendo a fé que eu tenho nele. Os pontos de conexão que eu tenho com Ele aumentam a fé que eu tenho nele. Amém? Amém. Alguém? Deixa eu ver. A Sandra botou aqui, ó. A irmã Lídia. A irmã Lídia botou que às vezes, sem fé, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? E a tia Sandra botou: a fé nos faz subir uma escada, enxergar o degrau, de que nós não cairemos. É a fé, querido. É isso aí, tudo é fé, é fé. Só que aí quando eu olho para essa situação, a gente já está finalizando, eu entendo o seguinte, que a quantidade de pontos de conexão vai nos fazer ouvir a voz de Deus. Sim. Porque às vezes as pessoas passam assim, ó: poxa, pastora, olha por mim, eu não estou conseguindo ouvir Deus. Eu não estou conseguindo, não estou. Uma coisa é quando você chega para um pastor, para um irmão, para uma pessoa, fala assim: me ajuda em oração, porque eu estou precisando apurar o meu coração, eu preciso. Isso é uma coisa. Agora, você falar que não está conseguindo ouvir Deus é muito perigoso. Porque a Bíblia vai dizer que as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Que voz, se você não está conseguindo ouvir Deus, qual é a voz que tu está ouvindo, filho? Qual é a voz que está te guiando se você não está conseguindo ouvir Deus? Isso é perigoso. Só que aí, nós precisamos entender que o que nos faz não conseguir ouvir a Deus, ou o que nos faz não conseguir discernir se é Deus, se é o diabo ou se é o nosso coração, é a ausência dos pontos de conexão. É a ausência de quê? De uma vida de devoção. Você falou de Isaac, né? Falei. Pô, Isaac. Pô, eu vou pra onde? O mundo tá ruindo. Então eu vou na contramão de onde está ruindo. Deus mandou para ele: fica aqui parado. É coisa meio surreal. Então se você não tiver um ponto de conexão, querido, se os teus pontos de conexão com Deus estiverem tá fora, o Wi-Fi tá desligado, né? O Bluetooth então não tá conectado, vai dar ruim. É perigoso, é muito perigoso. Só que aí, pra gente poder já finalizar, vai dizer o seguinte. Cadê? Tá aqui. Isaías 41, 10. Lê pra mim. Tem que abrir. A Bíblia. Sim. Isaías 41, 10. Porque você vai falar assim: pastor, como é que eu faço para não sofrer? Eu não estou aguentando mais. Querido, como é que você faz para não sofrer? É prova, no mundo tereis aflições, né? No mundo tereis, faz parte do processo. Só que a gente pode amenizar isso. E como é que a gente pode amenizar a pressão, a frustração, a decepção? Como é que a gente consegue amenizar isso? Pela palavra. Isaías 41, 10 vai dizer o quê? Posso falar algo antes? Pode. Quando nós Enquanto temos eu o bebo hábito, peraí, nós temos o hábito de dizer que nós não estamos ouvindo Deus, porque nós temos o hábito de orar, pedir, clamar, suplicar, mas a gente não se cala e lê a palavra de Deus. A gente fala, reclama mais, pede mais do que ouve, para ouvir, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco através da palavra de Deus. Nem todos têm o dom
de receber visões, sonhos, revelação, e aí ficam preocupados e tensos de que, poxa, como eu vou ouvir o Senhor Jesus? A palavra de Deus vai dizer que a verdadeira profecia está em sua palavra. Então, quando você quiser ouvir o Senhor Jesus, você ora sim. Mas vai ter o seu momento em que você vai ler a palavra de Deus, que é quando o Espírito Santo vai se revelar a nós e vai falar conosco, falar aos nossos corações aquilo que Ele tem para falar. E é exatamente esse trecho que nós vamos ler aqui agora para vocês. Isaías 41:10 vai dizer: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E aí vai cair uma pergunta que uma vez no culto de domingo eu fiz. Você ouve uma palavra dessa, o que você faz com essa palavra? Deus está falando, eu vou te ajudar. Pô, eu tô morrendo e Deus está falando, mas eu vou te ajudar. Não estão cortando, arrancando meu braço, mas Deus está falando, eu vou te ajudar. Sabe, e o que a gente faz? O que a gente não consegue entender ou aplicar essa palavra? Por quê? Porque o que nos falta é pontos de conexão. Poxa, pastor, não me falta os pontos de conexão, falta. Porque quando tá tudo bem, tu tá na igreja. Quando tá tudo ruim, você deixa de ir pra igreja. Quando tá tudo bem, tu tá buscando. Aí quando você recebe o que é pra você, você simplesmente some. É a ausência do ponto de conexão. Mas, pastor, o que o ponto de conexão vai me beneficiar? Além de saber discernir qual é a voz que eu estou ouvindo, vai gerar intimidade. O ponto de conexão gera intimidade. Quanto o salmista, entenda isso agora, quando o salmista vai dizer, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 fora, o salmista está falando, um ponto de conexão contigo é muito maior do que eu ficar sem o ponto de conexão. Por quê? O salmista falou, me tira tudo menos a sua presença, porque ele sabia que a presença do Senhor é o que faria ele não ser consumido e sim fortalecido para viver tudo aquilo que ele ainda estava por vir. E a gente só consegue entender isso valorizando o ponto de conexão, valorizando a palavra. Você falou da presença. Aí eu vou lá para Moisés. Senhor, se a tua presença não for comigo, pô, pelo amor de Deus. Sabe, Moisés aqui dá uma aula de o que é reconhecer a soberania de Deus. Porque o povo, humanamente falando, o povo já tinha visto os milagres que Deus tinha feito através da vida de Moisés. Mas Moisés fala, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça o quê? O que Moisés está declarando? O ponto de conexão, ainda que o Espírito naquela época só pairasse, o ponto de conexão que eu tenho com Deus é tão forte, que me deu clareza de entendimento que se o milagre aconteceu, não fui eu. Que se a porta abriu, não fui eu. Que se o povo saiu, não fui eu. Que se eu estou aqui hoje, não foi opção minha, foi porque Ele me escolheu. Então, Senhor, tudo vem de Ti. Se Tu não for comigo, eu não vou conseguir. O que? Moisés, ele tinha uma vida de rendição e naquela época o Espírito Santo só pairava, não habitava ainda dentro do ser humano. Daqueles que reconhecem Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, a gente precisa entender que é o seguinte, que Deus ele quer ser achado, ele se permite ser achado. Ainda que você esteja, querido, com problema, ainda que por maior que seja um medo, por maior que seja a dúvida, por maior que seja a frustração, Deus está se permitindo ser achado. Aumenta a tua fé hoje, aumenta os teus pontos de conexão para com Deus, aumenta o seu nível de intimidade para com Deus, e isso vai suavizar essa pressão, e isso quando você aumentar os seus pontos de conexão, quando você aumentar a sua intimidade para com Deus, a palavra de Deus nos garante isso, nós obteremos êxito, você vai voltar a dormir, você vai voltar a caminhar, você vai voltar a dizer, o sol vai nascer para mim, você vai recomeçar,
E eu vou falar, tem muitas pessoas que estão assistindo essa live, mas estão com a fé abalada, que estão precisando de uma reconstrução da fé. A fé ela vai ser reconstruída assim. Deus ele pode reconstruir a sua fé, mas para que isso ocorra, você precisa aumentar o seu ponto de conexão para com Deus. E você precisa ter uma vida de intimidade para com Deus, entendendo que não existe devoção sem intimidade e não existe intimidade sem devoção. Mas um caminha com o outro, e a devoção é uma cultura da nossa igreja, a vida de devoção. Você está entendendo? É para a gente poder fechar, peço perdão aos irmãos pelo horário, mas para a gente poder fechar. Se conectar devidamente com Deus é o mesmo que desenvolver intimidade com o Senhor. Para desenvolver intimidade com o Senhor, o cristão precisa entender que a vida de devoção é questão de sobrevivência. Vida de devoção é questão de sobrevivência. Onde é que você vai estar segunda-feira? Na casa de Deus. E terça-feira na casa de Deus. Pô, tu vai para a casa de Deus todo dia? A vida de devoção, a busca da devoção é questão de sobrevivência. É sobrevivência, sobrevivência. Então, querido, pega essa palavra na tua vida. A situação pode estar ruim. Pode estar afunilando. Mas entenda, Deus está se permitindo ser achado. Ele está se permitindo buscar o Senhor enquanto se possa achar. E quando nós buscarmos e nós encontrarmos a Deus, o Senhor vai chegar e vai falar assim como ele falou para Daniel: eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Quer falar alguma coisa antes de a gente fechar? Não, senhor? Sim, senhora. Amados, a gente está finalizando. Domingo eu quero te ver no presencial, tá? Sábado tem jejum do corpo diaconal, já falei, vou repetir. Sábado, jejum do corpo diaconal e da intercessão, 9h30. Domingo, escola bíblica dominical, 4 horas. 17 horas é o culto de Santa Ceia. Domingo, 17 horas, culto de Santa Ceia. E mais uma vez, aqueles que chegaram depois, eu estou aqui agradecendo no início e estou agradecendo no fim também pela vida da diaconisa Gladys, do Cléo, que cederam espaço. Agradeço a todo o departamento infantil, a todos os irmãos que trabalharam direto e indiretamente. Muito obrigado, porque vocês foram canais de bênção para poder alegrar o coração de Deus, primeiramente, e também das crianças. E eu tenho certeza que as crianças vão querer mais. Amém? Deixai vir a mim os pequeninos, diz o Senhor. Diz minha oferta, ação culta a Deus. O pastor vai fazer a oração final, apresentando as nossas vidas e consagrando os dízimos, as ofertas. Tá aí os dados bancários da igreja, está nos comentários. Você que está assistindo, mas não clicou nos comentários, se você clicar nos comentários, você vai ver. Ou você que vai ver depois, e não vai ter oportunidade de olhar nos comentários, os dados bancários o banco é Santander, a agência 3153, a conta 13003762, dígito 4. Tá? Tem Pix? Tem. A chave Pix é o CNPJ da igreja. 10 193 915 2000 contra 03. A chave Pix, que é o CNPJ, 10 193 915 2000 contra 03. Deus abençoe a tua vida. A pastora vai fazer a oração final, que você tenha uma noite abençoada. Giselda, Deus te abençoe. Manda abraço a Patrícia, Giselda. Fique em paz em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, não esqueça, compartilhe. Seja um agente de multiplicação em nome de Jesus, querido. Espírito Santo de Deus, apresentamos, Senhor Jesus, as nossas vidas, ó Pai, o nosso coração diante de Ti. Te pedimos, ó Pai, fortalece a nossa fé. Espírito Santo de Deus, aqueles que estão com a fé enfraquecida, ó Deus, e de repente achando até que não tem solução para a sua vida. Hoje o Senhor trouxe uma palavra dizendo: eu estou contigo, eu sou o seu ajudador, eu o fortalecerei. Então, Senhor Jesus, fortalece a fé dos teus filhos, ó Pai. Reacende, Senhor Jesus, essa chama, ó Pai, do teu Espírito dentro de cada coração, para que possa produzir esperança e confiança em Ti, ó Pai.
porque quando a nossa fé está fundamentada em Ti, ó Pai, nós estamos arraigados em Ti, ó Deus. Estando firmados e fundamentados em Ti, nós jamais seremos abalados e a Tua igreja não será abalada, ó Pai. Pelo contrário, ela buscará cada dia mais e mais Te encontrar em nome de Jesus, ó Deus. Espírito Santo de Deus, para que sejamos fortalecidos, ó Pai, por Ti, alimentados, nutridos, Senhor Jesus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Espírito Santo de Deus, apresentamos também diante de Ti, ó Pai, as finanças da Tua igreja, Senhor Jesus. Abençoa, ó Pai, os Teus filhos, Senhor. Que eles possam, Senhor Jesus, ter a bênção da provisão, ó Pai, da multiplicação em seus lares, ó Pai. Espírito Santo de Deus, não deixe faltar o pão de cada dia. Espírito Santo, supra a necessidade dos Teus filhos em glória, em graça, ó Pai. Levanta ajudadores, Senhor Jesus, que possam abençoar as vidas que estão precisando, ó Pai, do Teu socorro, de recursos, Senhor Jesus, seja financeiro, seja de medicamento, alimentar, Senhor Jesus. Tu conheces a necessidade dos Teus filhos, da Tua igreja. Então entra, Senhor Jesus, com providências e vá, Senhor Jesus, ao encontro da necessidade de cada um, ó Pai. Aqueles, Senhor Jesus, que necessitam também, ó Pai, nós Te pedimos, Senhor Jesus, abre portas aonde não há portas, Senhor Jesus. Abre, Senhor Jesus, porque muitos têm clamado por emprego, Senhor. Muitos têm clamado por solução, ó Pai, para a sua casa, para a sua vida financeira. E nós Te pedimos, ó Pai, tem compaixão, tem misericórdia, Senhor Jesus, e derrama a Tua bênção e Tua graça na vida dos Teus filhos. Abençoa a bolsa apostólica da igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem ajudado, até aqui o Senhor tem sustentado, não tem permitido, Senhor Jesus, faltar recursos para honrar com os compromissos, ó Pai. Não tem permitido, Senhor Jesus, que tenha faltado para a Tua igreja. Nós Te pedimos que o Senhor continue mandando, Senhor, de perto e de longe. Manda, Senhor Jesus, os recursos não só para este ministério, mas para todos aqueles que o Senhor tem levantado para propagar o Teu evangelho. Abençoa, Senhor Jesus, com uma bênção da multiplicação, uma unção de administração, Senhor Jesus, para os tesoureiros das igrejas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que todos consigam também honrar com os compromissos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem suprido e continuará suprindo. Levanta também ajudadores e aqueles que já são e têm abençoado o reino de Deus. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas, ó Pai, abençoando a todos aqueles que estão com liberalidade para a Tua casa, ó Pai, para o Teu reino, Senhor. Que a nossa noite ela venha ser uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor, não só de fortalecimento da nossa fé, ó Pai, mas que nós tenhamos o nosso corpo físico renovado, o nosso vigor, Senhor Jesus, restaurado, ó Pai, a nossa mente renovada em Ti diariamente, Senhor Jesus, e que a Tua presença seja abundante e constante nas nossas vidas, e por onde nós passarmos, que o Teu doce Espírito Santo permaneça conosco. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Estamos terminando. Que Deus abençoe tua vida, que você tenha uma noite abençoada, tá? Já tá começando a esquentar um pouquinho, né? Mas acho que amanhã começa a vir outra frente fria. Outra frente fria? Ih, Jesus. Deus é bom, que Deus é bom. Mas você tenha uma noite abençoada, que a luz de Cristo brilhe intensamente na sua vida. Amém. Quero agradecer mais uma vez a você que permitiu que a Nova Jerusalém Taquara entrasse na sua vida, na sua família, na sua casa. Você esteve conosco conectado. E até sábado, na reunião do Corpo Diaconal, domingo na Escola Bíblica Dominical e também domingo no culto de Santa Ceia. Que Deus abençoe. Você que não vai poder estar no presencial, você que vai estar online, prepare a tua Santa Ceia para a gente cear junto no online. Mas a ideia é presencial. Fique em paz, que Deus te abençoe. E não se esqueça, somos família, somos igreja. Que Deus te abençoe. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo de Israel recaiam e permaneça sendo estabelecida nas nossas famílias, fortalecendo a nossa fé, aumentando a nossa fé, nos permitindo desfrutar dessa palavra, colocar em prática, que tenhamos uma noite de paz e uma sexta-feira abençoada de boas notícias
no nome de Jesus. Se você crê, recebe, aceita essa palavra em família, em uma voz, diga amém. Fique em paz, que Deus te abençoe, querido. Beijo grande pra você. Tem que ter, né? Deus te abençoe. Compartilha, querido. Te vejo em paz, em nome de Jesus.